Hallelu el bekocho, Hallelu bereki yauzo, Hallelu begevurotav, Hallelu kerov gulo, Kol neshama te Hallelujah, Hallelu, Hallelujah, Kol neshama te Hallelujah. Hallelujah, 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 Beteka shofar, Hallelujah, Benevel bechinor, Hallelujah, Betofu machol, Hallelujah, Beminim ve'ugav, Yala neshama te Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, meia-noite da semana. Apesar de que não está com cara de meia-noite aqui, estou aproveitando exatamente que está com falta de luz aí aqui nesse momento para fazer essa gravação. Então, o meu horário da noite, que acompanha aí essa ambientação da meia-noite, está um pouco estragado aqui, mas abstraiam, imaginem que está tudo escuro e que nós estamos aqui na meia-noite, se não na meia-noite do dia, que estaria escuro, no meio-noite da semana, que é justamente nessa virada de terça-feira, quando de terça para quarta a gente começa a vislumbrar, entrar na trajetória do sábado, né, da força gravitacional do sábado. Nós estamos abrindo um novo livro, o quarto livro da Torá, Sefer Bamidbar, o livro de números, tradução essa que veio da Septuaginta e que ficou do latim para todos nós como livro de números. Esse quarto livro da Torá, que de certa maneira corresponde à narrativa, né, ela fecha em 4 livros, faz muito sentido, porque toda a tradição judaica é baseada na ideia de 4 mundos. Você tem essa ideia sistêmica de 4, que eu adoro, porque ela é uma simplificação, né? Ela é uma síntese do sistêmico. Claro que o sistêmico pode ser 10, como 10 mandamentos, pode ser 12, como 12 tribos, como todos nós aprendemos a fazer 12 passos, né? Toda essa construção numérica que produz para nós uma outra textura e uma profundidade em lidar com matemática. Mas então a Torá, ela de certa forma, ela deveria ser um tetrateuco, né? Não um pentateuco, né? 5 livros. Mas o 5º livro, depois a gente vai até mencionar isso, é um livro de fechamento, um livro de legado, e a Torá meio que vai se concluir, né, na sua narrativa, no seu desejo aqui de nos levar literariamente como um livro até o final desse 4º livro, quando supostamente todos os eventos acontecem e depois é só uma recapitulação, um retorno para pensar isso como um legado, como um fechamento. Mas esse 4º livro ele é um desafio, né? Vou gastar aqui um tempo para a gente pensar essa logística, né, literária que eu conheço, né, quando a gente está construindo um livro. Né, o livro ele tem um tema, ele depois vai ganhar um título, né, ele ganha subtítulos, mas o principal desses subtítulos é que ele vai revelando uma trajetória, uma jornada intencionada. E aqui nós temos, nesse 4º livro, né, um 4º elemento que a gente vai trabalhar,
mas queria fazer uma recapitulação para agora colocar, talvez de outra maneira. Nós pensamos lá atrás, lá no iniciozinho, quem acompanha desde o início, né, que os tempos, né, assim como nós temos 7 dias da semana, que 7 milênios era uma leitura transformadora do mundo, tá? De que o mundo, o ser humano, né, não o mundo, mas o ser humano teria capacidades de fazer esse salto qualitativo para uma era diferente, dessa era, digamos assim, semi-racional, semi-humana que nós vivemos, onde há tanta violência, o nosso aspecto animal é tão prevalente. Então, assim, é aquele sonho de que em 7.000 anos seria possível transformar na cultura o ser humano. O ser humano vem, obviamente, em transformações de dezenas de milhares de anos, de centenas de milhares de anos, de milhões de anos aí dentro de uma cadeia evolutiva mais extensa, mas a Torá, ela trabalha com esse ano de 5.782, que em alguns meses vira 83 para a tradição judaica, e portanto o final desse, né, quase chegando nos 6.000 anos e mais 1.000 anos, nesses 7.000 anos que é de cultura plena, de um homo sapiens sapiens tecnológico, tá? Que é essa medida do tempo. Existe alguma coisa para trás que não está nessa etapa evolutiva ou no interesse narrativo desse momento evolutivo humano e que precede e tudo mais, pertence à ciência. A tradição judaica não se envolve com isso porque ela não tem menor interesse do ponto de vista, digamos assim, da curiosidade científica ou do utilitarismo que possa existir, do utilitário que há no conhecimento, no que a gente pode fazer sabendo do passado, etc. Isso é um interesse científico para aplicativos, para usos. Aqui nós estamos falando de dimensões espirituais, então assim, esses 7.000 anos são muito importantes. Eles são os anos em que você vai ou produzir um novo ser humano, ou o ser humano vai ser uma praga, né? Esse é o temor que hoje até conflui a ciência com essa visão espiritual, de que se o ser humano não fizer várias reformas, né? A gente tem isso muito no país, a gente pensa, se você não faz reformas administrativas, não tem como crescer, não tem como se estabelecer uma nova qualidade de cidadania. De certa forma, a mesma coisa com o ser humano. Se você não consegue fazer algumas reformas internas, qualquer coisa que você faça do lado de fora é uma maquiagem. Então, esses 7.000 anos era uma leitura que a gente começou fazendo lá atrás, mas aqui eu vou fazer mais uma narrativa do ponto de vista literário mesmo, das temáticas, do que está envolvido aqui nesses 4 livros da Torá. O primeiro livro, e essa é uma leitura que existe no meio rabínico, tá? E vejam a diferenciação que vai tendo, uma diferenciação que às vezes não é absoluta, né? Mas elas são, digamos assim, tem tonalidades, tem, eu acho que assim, pegadas, né, temperos diferentes. Os nomes em hebraico comparados aos nomes que ganhou no latim ou originalmente do grego. O primeiro livro da Torá, Bereshit, que era o livro que é traduzido como a Gênesis, quando tudo começa, né? Na verdade é um livro que tem um interesse, né? A gente fica um pouco perdido com essa palavra Gênesis, porque parece que a gente está entrando aqui numa leitura biológica, antropológica, né? Científica da história da criação do universo e, obviamente, do foco maior da Torá, que não é nada do universo, é o ser humano, sua função aqui nesse recanto do ilimitado.
Então, assim, na verdade, esse livro não é sobre como o mundo foi criado, para me dar uma noção de genealogia, né, dessa história, que tem seu valor e tem sua importância. Existem, né, quando você faz um livro, você tem vários, né, você tem o tema principal e você tem certas coisas que vão ancorando esse tema, né, sejam em outros olhares que dizem respeito, que se interconectam com o tema principal. Mas qual é o tema principal do livro? Não é a criação do mundo, né? A temática desse primeiro livro é apresentar a ideia de, se a gente fosse traduzir uma palavra única, é a palavra quem. O livro de Gênesis é para introduzir Deus. É para trazer, né, lembrando que a Torá é um livro espiritual, portanto, ele está trazendo blocos de importantes percepções espirituais. Então, o primeiro livro é o livro de quem? Né? De quem estamos falando? E ali aparece a história de um Deus que é um, né? Não vou entrar em detalhes do que é isso, de um Deus que se relaciona não por temor, mas por pacto, por coação, né? por cooperação, né? Coação no sentido de uma ação mútua, né? E não por coação no sentido da força, né? Da imposição. Há uma escolha do ser humano de se pactuar com esse Deus, que é um Deus que deseja pacto, né? Que deseja essa parceria com o ser humano. Então, é a apresentação, e óbvio que essa seria o primeiro livro. Né? Quem é o pivô que estabelece uma outra leitura da realidade que não seja essa que a gente faz, né? Muitas vezes estou trazendo esse olhar, né? O pivô normalmente somos nós mesmos, que o mundo gira em torno de nós mesmos. Quem que é o pivô, a axis mundi, axis universo, é a questão do primeiro livro. O segundo livro é um livro que tem ali Êxodo. Tá? Vejam que aqui o nome que ganhou, Êxodo, é a saída dos judeus do Egito, que é exatamente a narrativa que a gente tem, que é essa narrativa da história, da liderança de Moisés, da saída do Egito, toda aquela narrativa que a gente acompanhou e que está ali no segundo livro da Torá. Mas esse livro, ele é um livro, na verdade, não dessa historinha, né, de liberdade, que nos interessa muito. Né? Veja que temos uma teoria da libertação baseada nessa ideia de que o status quo pode ser mudado, que o ser humano tem capacidade de transformar as coisas. Mas esses são subtemáticas do tema maior, porque o tema maior espiritual do segundo livro da Torá é o livro de onde. Né? Onde que acontece? Tem um quem, que é essa espiritualidade pivotada por esse ser que engloba tudo e que é a axis do universo. E agora a pergunta é onde? Né? Porque o livro de Êxodo, né, em hebraico ele é o livro de Shemot, o livro dos nomes. Né? Ele é como se fosse assim, vamos dar nome aos bois, né? Vamos dar alguma direção. E sempre que você está falando de direção, você está falando de onde. Né? Pode ser que não seja geográfico, mas onde estou? Né? Uma pergunta existencial, pergunta que Deus faz para Adão, né? Aieka, onde estás? Né? E não é geográfica, ela é onde é o território, onde é o locus operandi daquela ação. Então, esse segundo livro, ele é o livro do onde. Onde é aqui. É por isso que você tem essa história toda do download da Torá, né, no Monte Sinai, esse baixar desse software que é
os 10 mandamentos, é a Torá com as suas 613 leis, né, essa conexão com o divino, mas vejam como é né, como está aqui a seta, a direção. Né? A direção é de cima para baixo, é dos céus para a terra, é uma revelação, é um download, não é um upload, é um download. Né? Então, onde acontece a espiritualidade? Ela acontece aqui, no nosso mundo. Não tem nada a ver com as esferas celestiais, quando eu morrer, antes de eu morrer. Né? A cena de toda essa espiritualidade, ela é posicionada onde? Aqui. Então esse é o livro de onde. Né? E toda a dramaticidade né, desse livro e a dramaturgia desse livro é posicionar onde. Então, onde? Não é que é onde no Monte Sinai ou no deserto do Sinai. Não é esse onde, esse é um onde geográfico. O onde é na sua vida. Por isso que os 10 mandamentos é sobre você não matar, sobre respeitar sua mãe, sobre guardar o sábado, sobre não mentir, não roubar, não cobiçar. Esse onde é esse mundo, mas não o mundo externo, não o mundo na América do Sul, na América do Norte, é o onde você está internamente, onde você se relaciona com o mundo, sua relação, e que muitas vezes está nesse determinante ético, na leitura, na capacidade que você tem de adequar seus interesses a interesses que não sejam só seus. Esse jogo, esse o território, esse é o livro do onde. Por isso que se desmembram, esses 10 mandamentos se desmembram em 613, né? E eles se capilarizam por essa territorialidade, que é a territorialidade da minha vida, da minha experiência, da onde eu estou interagindo com a vida, onde eu estou vivendo. Quando eu não vivia e quando eu não vou viver, né, eu não vou ter esse cenário que é onde acontece o download, onde acontece a consciência. Então, na verdade, o onde é o seu sujeito, é a sua consciência. E é ali que interage céus e terra. Né? É em você que o céu e terra interagem. Você é o locus, né? O site. Então, esse é o segundo livro da Torá. O terceiro livro da Torá, que a gente acabou de fazer um exame mais minucioso e que requereu um esforço grande, porque ele é sobre o sagrado. A terceira temática, né, a gente falou em grego, depois latim, Levíticos, vem dos levitas, como ali vem todos os rituais dos sacrifícios, das questões que nós falamos sobre pureza e impureza, sobre o que é kasher, não kasher, o que é apropriado, não apropriado, leis que normalmente estavam relacionadas com a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, que eram aqueles responsáveis por toda a ritualística. Então, esse livro, ele é o livro do como, how to do, como fazer. Né? Então, assim, aqui a espiritualidade, ela vem desse marco do quem, vai para o marco de onde acontece tudo isso, e agora o marco de como que você faz isso. Então, assim, é muito interessante que o como, ele é basicamente a capacidade de você distinguir certo de errado, distinguir próprio de impróprio, puro de impuro, bênçãos de maldições, uma palavra menos pesada, sei lá, não bênçãos, né? Toda uma série de categorias, né? que são muito importantes para o how, para como fazer, né? Como lidar com essas categorias no ser humano, quando o ser humano emperra por culpa, né, tentando ajudar o ser humano a não fazer esse caminho sem volta. Se você ficar, você perder a inocência, ou seja, perder a noção de ser inocente
e se sentir culpado, isso acontece com todo mundo. Se você botar uma pessoa que fica na prisão e ela o tempo todo se relaciona com pessoas que não são cidadãos, que estão fora do marco da cidadania, elas são perdidas, elas são do mal, elas não têm nada a perder e elas avançam, elas aceleram nesse caminho de dissociabilização. Ao contrário, se você cria uma forma da pessoa entender que ela sim pode se regenerar, de que ela não ficou conspurcada, impactada de forma definitiva, portanto ela não precisa se exilar do marco da sociabilidade, mas ela tem que fazer exatamente o contrário, ela tem que fazer um resgate dessa sua sociabilidade, e aí ela tem que pagar custos, ela tem que aprender certas coisas. Né? É isso que eram os sacrifícios, era lidar com a culpabilidade fundamental para que as pessoas tivessem a autonomia que só existe com responsabilidade, você sendo responsável pelos seus atos, mas tinha que ter mecanismos de how to do it, né, de como fazer isso sem você emperrar esse sistema e você começar, ao invés de seguir um processo de aperfeiçoamento, porque esse é o how. How é como que você se aperfeiçoa. Como que, imagina que no how, no como, né, é como esses tratamentos de alcoólatras anônimos, dos nossos materialistas anônimos, dos neuróticos anônimos, dos devedores anônimos. Né? Você identificando que você tem dificuldades de fazer uma coisa, que o caminho vai sendo deturpado e você vai para um caminho destrutivo, não desejado, e como que você se esculpe, como que você se molda, como que você entra no sagrado, no DNA da sua pessoa, e aqui como coparceiro de Deus, e é isso que Deus espera de você, que você se reforme, não é reforme o mundo. Né? Deus não precisa tanto assim da sua inteligência, não tem nada o que ele poderia esperar da sua inteligência para ser o co-engenheiro, o co-arquiteto do universo. Tá? Nós não estamos nessa escala. Mas nós somos, numa experiência, numa relação com esse projeto do qual nós somos parte, nós somos, por autonomia, capazes de tomar decisões na direção certa. A direção certa, ela sempre existiu, mas a capacidade de um animal como nós fazer essa caminhada, isso é uma contribuição e é a nossa parceria nesse aspecto criativo. Então, o how, o que, como, né, como fazer, é isso, como que eu entro no meu DNA mais profundo e faço uma reengenharia espiritual para que eu possa ser essa pessoa tendo dado um salto em relação a minha própria animalidade, minha própria natureza, mas não só por empurrões involuntários. O incrível que é a possibilidade de um ser aprender a entrar nesse DNA e ajudar o Criador a se formatar, e essa experiência, portanto, é única, porque é desse organismo que é capaz de se aperfeiçoar. Então esse how, esse sagrado, né, o que a gente consegue colocar à parte no sentido de nos fazermos até temos esses marcos externos à nossa animalidade para que a gente possa ter referências de progressão e de avanço e aperfeiçoamento no nosso ser, é o terceiro livro. Quarto livro que a gente está entrando, e toda essa introdução ocupou um espaço enorme aqui, mas ela é importante. Nós estamos entrando agora no quarto livro, que é tradução, é o livro de Números. Aqui nunca os títulos se afastam tanto, porque em hebraico o título do livro é Bamidbar, no deserto. A gente vai ver que não é tão longe, apesar de que quem ouvir esses dois títulos, Números e Deserto, vai achar que são duas coisas totalmente dissociadas.
A gente vai chegar lá. Se não chegarmos nessa semana, na semana seguinte, ainda vai ficar mais claro. Mas esse livro para a Torá é o livro de quando? Temos o de quem? Primeiro livro. De onde? Segundo livro. 3. Como? E agora, quando? Bamidbar, por que o deserto, que é um lugar geográfico, físico, por que ele estaria relacionado com quando? Quando é tempo, né? E não é espaço. No entanto, Bamidbar não é o deserto no sentido o deserto do Saara, o deserto do Negev, né? Um deserto, um lugar árido e seco, senão que é um período ali daquela narrativa, é um quando daquela narrativa que fala do período em que os hebreus estavam no deserto, saíram do Egito, se livraram do faraó, agora são supostamente livres, autônomos, para fazer essa entrada numa nova condição humana, que é essa tal terra prometida, mas eles precisam de 40 anos, que são 40 anos de labor em si mesmo. Né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, eles pensavam que a liberdade estava só do lado de fora, a liberdade está principalmente do lado de dentro. Tem um trabalho a fazer. 40 anos é uma representação de trabalho. Todos nós temos mais ou menos, né, essa expectativa útil de trabalho nas nossas vidas. Verdade que a gente tem hoje a nossa longevidade se expandiu, né, e tem gente fazendo 50 anos de trabalho, 60 anos de trabalho, 70 anos de trabalho. Né? Mas, em geral, o tempo de labor de uma pessoa são 40 anos. Né? Essa é a realidade, digamos assim, onde a existência humana se constitui. Né? Então, esse é o quando. O quando é esse período onde nós já fizemos todas as etapas formativas do ser humano, passamos da infância para a adolescência, da adolescência para sermos jovenzinhos, ganhamos ali algum tipo de skill, de capacidade de trabalho, de manutenção de si mesmo, estamos capacitados a formar, quem quiser, um núcleo familiar próprio, sustentado, mantido e que será ali o ninho de uma nova geração. Né? Então, esses 40 anos é a vida adulta, esse período espiritual do quando, que é o seu legado. Né? A nossa construção de legado está nesses 40 anos, que, se Deus quiser, para você seriam 45, seriam 50, 60. Tá? Esse tempo de legado, espiritualmente, ele é o tempo que você tem de aperfeiçoamento. Né? É o tempo onde, entre maturidade e autonomia, você está habilitado, não só pelo departamento de trânsito a dirigir, não só pela justiça eleitoral para votar, você está pronto para ser você, para responder por você, e é onde você labuta para apresentar aquilo que de único você tem. Essa é a sua história, sabe? I did it my way, né? Às vezes é uma música que parece um pouco arrogante, né? Porque está centrada em mim, vivi bem, mas se a gente não olhar com esse olhar tão crítico, se a gente olhar, é basicamente a vida de alguém que amadureceu, que tem noção do labor realizado. Esse é o tal do Bamidbar. Então, no deserto, não é no deserto geográfico, no deserto é na sua maturidade, na sua construção, no seu nome, né? Que aqui vai estar ligado a exatamente a temática dessa nossa leitura,
que abre o quarto livro, mas na verdade o quarto livro ele se inicia com um censo, né? Um censo numérico, né? A contagem das pessoas que estavam ali quando começa a caminhada no deserto. Parece que tem um valor muito pragmático, que é quando você vai empreender, assim, né? Vamos fazer um passeio com o colégio. Então vamos fazer a chamada e ver quem está aqui para todo mundo entrar no ônibus, depois todo mundo subir no ônibus, a gente saber quem está aqui, a gente não perder ninguém. Toda vez que levantar acampamento, baixar acampamento, a gente faz a chamada para ver se ninguém ficou no caminho, se não houve nenhuma, né, se a gente não abandonou ninguém pelo caminho. Então, daí vem os números, né, daí vem o título do livro na Septuaginta, depois no latim, que é o tal do Números. Ora, eu acabei de dizer que a gente constrói no período do nosso deserto, é o período que a gente constrói o nosso legado. E então, peraí, se esse é o meu nome, está nesse tal 40 anos, é onde está o meu nome, por que eu seria referido aqui por uma contagem? Né? Apesar de que os nomes todos também aparecem. Poderia ser um livro de nomes, porque também tem uma quantidade absurda de nomes que são contabilizados. Mas aqui vai ter um valor muito importante, o nome virá um número. Eu vou me estender mais sobre isso na próxima semana, tá? Porque até essa contagem ela avança um pouco, ela tem um impacto na próxima semana. Mas aqui tem dois conceitos que a gente tem que deixar antes da gente fechar para entender essa entrada no quarto livro da Torá. Esse deserto, por que chamar de deserto então esses 40 anos da minha construção? Se eu vou construir a minha vida, o meu nome em 40 anos, por que eu chamaria isso de o deserto? Ou por que isso está referendado por esse período passado pelos hebreus no deserto? Tem uma coisa muito interessante aqui. A nossa vida, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela é muito similar a um deserto. Né? Vejam que a gente, tantas tradições, e tradição judaica tem isso muito marcado, a gente marca para fazer uma festa de nascimento de filho. Faz festa de casamento, nascimento de filho. Faz lá a festa de dar um nome para a criança, a festa de bar e bat mitzvah, que é a maioridade, início da vida adolescente, adulta. Né? Você vai marcando, né, de muitas formas, e tem todo o calendário também. Você vai botando estacas no tempo, porque o seu tempo ele é vegetativo. A qualidade do tempo ele é vegetativo. Quando você olha assim, agora, nesse horário que eu tô, o que está acontecendo na vida? Está acontecendo nada. Eu estou aqui gravando com vocês, e aí depois eu vou fazer isso, eu tinha aquilo para fazer, já fiz isso, já fiz aquilo. Né? Parece que tudo, né, como um deserto. Deserto não tem, parece que não tem, tem relevo, mas no sentido, não tem coisas, né? Aquela coisa, aquele mundo da mesma coisa, um areal, aquela coisa toda, aquele cenário repetitivo, exaustivo, né? Como a rotina é. Então, esse território, que na verdade é um quando, esses 40 anos da nossa vida, a gente não vê nada, ele parece um deserto, ele parece que você tá acontecendo nada. É claro que quando você vai chegando naqueles marcos, né, de ciclos da vida e tudo mais, você chora no casamento, você chora no nascimento, você chora lá quando se gradua na escola, né, quando termina o primário. Né, você chora. Você chora porque o deserto ganha, de repente, marcos. Mas, no dia a dia, o grande desafio espiritual é que esse tempo, esse grande período de 40, que possa ser 50, ele parece um tempo desertificado. E você só vai enxergar
o quanto você caminhou e o quanto esse deserto é parte constituinte do cenário mais ao contrário de um deserto, né? Viçoso, bonito, né? Fértil. Né? Você só consegue ver isso nos marcos. E esse é um grande desafio para as pessoas, porque elas não se dão conta que nesses 40 anos elas estão produzindo a sua obra, o seu nome. E é o que é o marco da sua existência. É algo que lhe é único e que é a salvação para um ser consciente do sentido do seu existir. Então, esse é o quando. Nesse quando que parece o marasmo do dia a dia, como que você exerce o seu nome. E esse nome, que aqui aparece num censo contado, é muito interessante, porque nós todos nos perdemos nesse deserto tentando fazer do nosso nome um nome especial, importante, reconhecido, honrado. Né? Essa luta que a gente faz por ser especial, porque é um deserto, se você ficar no deserto e não acenar, não criar ali a tua tenda, não botar acender um fogo, né? Você vai desaparecer no cenário. E você não quer desaparecer no cenário e virar cinzas daquela terra cheia de grãos de areia. Né? Essa é a sensação existencial que tem o ser humano se ele não se qualifica de alguma forma. E o ser humano vai tentar se qualificar por ser especial. Ah, eu sou muito bom, você vai fazer um caminho de orgulho, de prepotência, de construção de alguma coisa que é irreal, porque você continua sendo ínfimo em relação a qualquer relevância maior que você venha a tentar enquadrar a sua obra. Então, é aqui que entram os números, porque os números, eles fazem você contar. Ah, eu conto. É isso que é um censo. Né? Se eu preciso para um minyan, que é o quórum para rezas na sinagoga, tá? Tem 9, eu cheguei, eu conto, eu sou 10. E esse lugar de contar, ele me traz para uma experiência de ser único. Eu sou um número. Eu sou o 10º, ou podia ter sido o 9º, o 8º, o 7º, mas eu sou um número. Eu não sou o Newton. E espiritualmente, esse é o quando. Quando é o período de construção da sua vida, quando você se faz presente e conta. Não nessa fantasia narcisista, etc., de que você é especial, mas você é tão único que você é um número desse sistema. Talvez não seja tão simples perceber esse detalhe, mas ali tem muita coisa para refletir. Na semana que vem, a gente volta um pouco a essas temáticas, já estamos aí nesse livro, que é o livro de virar um número. Até a próxima meia-noite da semana.